Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu acho que assim é de utilidade pública, é extremamente importante. Então fique no vídeo e acompanhe. Eu estava uns dias atrás assistindo uma série no Netflix chamada Bebê Rena, né? Acredito que alguns até já assistiram, já viram falar, porque ela tá bem alta. Enfim, essa série me lembrou que eu tinha lido um livro, né, há uns anos atrás, esse livro aqui. O nome dele é Mulheres que Amam Demais. Então lembrei que eu tinha feito a leitura desse livro durante a série e me deu vontade de ler novamente, de ter contato com esse livro de novo. E foi ótimo eu ter feito isso, eu tô lendo ele novamente e eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês sobre o livro. Então o livro ele é escrito por uma terapeuta, né, o nome dela é Robin Newhart, não sei se é assim que se pronuncia. Enfim, essa terapeuta, ela compartilha, né, conosco algumas situações, né, que ela vivenciou com pacientes dela no consultório. Mas esse livro, ele aqui no Brasil, né, no mundo ele virou um best-seller e ele foi inspirador, ele inspirou um grupo aqui no Brasil chamado Madas, né? Então é um grupo de ajuda para mulheres que passam por relacionamentos difíceis. Então, segundo a Robin, a autora do livro Mulheres que Amam Demais, o objetivo dela escrevendo o livro era ajudar outras mulheres a identificar as razões, os motivos que as levavam a amar demais, né, a atrair parceiros que acabavam desencadeando esse tipo de comportamento nelas, e encontrar formas, né, de quebrar esses padrões de comportamento e ter acesso a relacionamentos saudáveis, relacionamentos felizes. Eu vou compartilhar com vocês a história da primeira paciente que ela conta no livro, que é a Gil. Então, quando a Gil chega no consultório, né, já um pouco acanhada pelaquela situação, ela compartilha, né, que ela teve um relacionamento há 2 meses, iniciou um relacionamento bem difícil, né, que ela está ali pela dificuldade que ela tem de lidar com os homens, de ter um relacionamento saudável, e ela se julga assim a culpada, ela queria descobrir como que ela muda isso, como que ela altera isso nela, para que ela possa, né, ter um relacionamento harmônico com os homens com os quais ela se relaciona. Então, olha só, sobre a Gil, né? Então, ela conta lá para a terapeuta que ela é estudante de direito, que ela trabalha, que no geral, né, a vida em outras áreas está acontecendo, ela é uma ótima acadêmica, mas que o problema dela são os relacionamentos. Aí ela compartilha que há 2 meses atrás, ela foi numa cidade vizinha ali visitar alguns amigos e eles resolveram sair para dançar. Então saíram e nesse lugar ela conheceu um homem chamado Randy. Ele é procurador de justiça, então logo de cara eles tiveram muita afinidade, eles tinham, né, assuntos em comum para conversar e ela ficou encantada com aquele cara, com a conversa, como as coisas estavam fluindo entre eles. Naquele primeiro final de semana eles já ficam juntos. E aí, esse homem depois, no final de semana seguinte, vai até a casa dela para visitar ela. Ele chegando lá, ela trata ele da melhor forma possível, tenta ser uma mulher perfeita, maravilhosa. Até a roupa do homem ela passa antes dele ir embora, pelo que eu lembro do livro. Mas enfim, e aí no outro final de semana, no segundo final de semana que ela vai visitar ele, ela já percebe, né, que ele tá mais preocupado ali com a bebida, com a TV, com outras coisas, dá uma ignorada nela. Eles também, né, combinaram esse relacionamento ali um pouco à distância, que um dia ele ligava, outro dia ela ligava para ele. Porém, ela sempre ligava e ficava esperando a ligação dele. E ele esquecia de ligar, aí ela às vezes não conseguia nem dormir, acabava ligando para ele. E ele dizia que tinha esquecido, não dava muita importância, né, pra ter ligado para ela. Quando eles conversavam, ele estava sempre distraído, disperso, não prestava muita atenção. E aí a Gil falando sobre esse relacionamento, né, de 2 meses, a terapeuta questiona ela se ela achava que o Randy ele tinha problema com bebida alcoólica, se ele podia ser alcoólatra. E ela disse que não tinha, né, se atentado para esse fato,
que ela percebe agora, né, relembrando que ele estava sempre bebendo, mas ela achava que era porque ela era uma mulher entediante, né, e que por isso que ele bebia. Muitas vezes ele estava distraído no telefone, né, e ela achava que era tudo por questão de tédio mesmo com ela. E aí o segundo, na conversa, a segunda pessoa importante ali que ela fala na vida dela é o pai, né? Então ela conta um pouquinho de como que foi o relacionamento dela com o pai. E esse relacionamento, assim, a gente vai ver que ele vai ser extremamente importante para a mulher que ela se tornou. Ela conta que o pai era uma pessoa extremamente inflexível, não demonstrava afeto por ela, né? E a família, assim, a mãe as pessoas tentavam justificar que era porque ele queria um filho homem e tinha tido uma mulher. Ela conta, né, que ela, acho que já era adolescente, já era, né, quase adulta, ela se parou na frente do pai e disse que não iria sair dali até que ele dissesse que amava ela, porque ele nunca tinha dito. E ela ficou até que ele disse que amava ela abraçou ele e ele retribuiu, assim, acho que um abraço de uma forma mais fria, tapinha nas costas, mas ela demonstrava uma dificuldade enorme de entender, né, que o pai ele não conseguia demonstrar afeto por ninguém, não era só por ela. Para ela era muito mais fácil achar que ela era a culpada do pai ser assim, que o problema era ela e não o pai. E agora vamos falar de um terceiro relacionamento que a Gil compartilha, né, com a terapeuta, que é o casamento, né? Ela foi casada, era uma mulher divorciada. Então ela conta que esse marido dela, ela estava indo na lavanderia para levar umas roupas e acabou conhecendo ele ali no caminho, acho que num bar que tinha. Ele foi com ela até a lavanderia, começaram a conversar, ela parou, jogou, acho que bilhar com ele. À noite eles já saíram e começaram a se envolver. E, pasmem, depois de 2 semanas eles estavam morando juntos. Ela disse que ela tinha que se mudar do apartamento que ela estava, ele não tinha para onde ir e eles foram morar juntos. Então o que ela fez? Ela queria que desse certo aquele relacionamento, ela fez de tudo para ser a melhor mulher possível para aquele homem. Ela trabalhava, ela estudava, né, ela limpava, ela cozinhava, então fazia de tudo, Mulher Maravilha, né? A gente sabe como é que é. E esse homem, às vezes, trabalhava, nem era sempre que ele trabalhava. Ele saía de casa, né, ficava dias fora, voltava depois para casa. Quando ela reclamava alguma coisa, ele inclusive espancava ela. Isso é uma coisa que ela compartilha ali com a terapeuta, que ela não tinha tido coragem de falar para ninguém ainda, porque ela achava uma situação muito vergonhosa, mas ela passava por isso com esse ex-marido. E ela não desistia dele, né? Ela estava sempre tentando, achando que ela ia encontrar uma forma de resolver, achando que ela ia encontrar uma forma de fazer aquele homem amar ela da forma com que ela gostaria de ser amada. Esse relacionamento ali, ele mostra também, a terapeuta, né, fala que ela procurava, né, homens assim, procurava relacionamentos que dessem uma certa familiaridade para ela. Então, que tinha um pouco de coisas que ela passou na infância, só que através daquele relacionamento ela tentava novamente ser amada, né? Como ela não conseguiu ser amada pro pai, ela reproduzia, né, algo ali familiar e tentava ser vitoriosa, tentava conquistar o amor daquele homem novamente. Esse ex-marido dela, inclusive, né, ele fez tudo que era possível ali, espancava, não trabalhava, vinha quando queria para casa. E ele acabou largando, foi ele que largou dela por uma outra mulher. Então, assim que ele teve a oportunidade, ele largou dela, mesmo ela fazendo tudo que ela tinha feito, e trocou ela por outra mulher. Então, assim, pessoal, essa é a primeira paciente, né, que a autora compartilha, né, compartilha a história dela. Eu fiz algumas anotações enquanto eu lia, né, essa primeira história, e eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, assim, o que eu anotei, o que eu percebi? Que a Gil, né, pra ela o relacionamento era sinônimo de sofrimento, né, era sinônimo de dor, ela desconhecia um relacionamento diferente. E que, né, ela, como outras mulheres que amam demais, eu já li o livro antes, elas ficam obcecadas pelo homem e nem percebem isso, né, não é uma coisa que elas fazem, elas simplesmente ficam cegas para aquele homem e para aquele relacionamento. E sobre a questão do pai ali,
O que que dá pra perceber? Que a incapacidade desse pai de amar ela fez com que ela, inclusive, não conseguisse se amar, não conseguisse ter amor próprio, para poder impor limites, né, para finalizar esse tipo de relacionamento, quando ela identificava esse tipo de coisas. O que outras mulheres poderiam vir a repelir, para Gil ela acabava normalizando, acabava achando, acabava, né, aceitando essas coisas dentro dos relacionamentos. E outro ponto, assim, é que a autora coloca ali, né, que ninguém se torna uma mulher que ama demais, nada, né? Geralmente isso pode vir lá da infância, né, de problemas na infância, com pai, com mãe, com ambos às vezes. Claro que eles não fizeram por mal, mas que vão deixar sequelas que podem te transformar nesse tipo de mulher como a Gil. Outra anotação que eu fiz, né, que ela, como ela não conseguiu, né, alterar, mudar o pai, não conseguiu fazer o pai amar ela depois de adulta, ela ficou procurando, né, ela procurou algumas formas de reviver, né, algo semelhante e tentar fazer aqueles homens amar ela da mesma forma com que ela sempre quis e tentou fazer com que o pai amasse ela. Também, assim, o que pouca segurança, quando a gente tem pouca segurança na infância, isso pode nos tornar pessoas controladoras, né, dos nossos maridos, namorados, né? A gente acaba tentando controlar a vida da pessoa que tá conosco, talvez por medo de ser abandonado, né, por medo de ficar sozinho, insegurança, enfim. Ela também, assim, acaba sentindo atração por homens que eles não são acessíveis, né, emocionalmente. Então, como eu falei antes ali, ela acaba reproduzindo, né, todo aquela situação que ela já tinha vivido, mas acaba só atraindo homens que não são acessíveis emocionalmente. Esse livro, assim, eu com certeza, ele me causou, sim, algumas reflexões. Às vezes a gente consegue ver o quanto um relacionamento ele foi destrutível, o quanto ele foi difícil, né? Ou como a gente acaba repetindo padrões depois de um tempo que nós nos afastamos. Às vezes pode levar anos para tu identificar que tu passava por aquela situação. A gente escutando ali eu lembro, né, o que a Gil passou, parece algo tão distante, mas no decorrer do livro, ela vai contar várias histórias diferentes, né, todas de mulheres que amam demais, né, e que, é claro, tinha todo tem um causador, algo que desencadeia esse tipo de comportamento, esse tipo de padrão. Então, gurias, eu vou deixar aqui na descrição, tá, o link desse livro, caso alguém, né, tenha interesse em comprar, quiser comprar através da minha lojinha, que eu sou divulgadora, agradeço. Também gostaria, né, que quem quisesse compartilhar a sua história, né, as suas dificuldades, o que achou sobre essa história da Gil, que, né, compartilhe comigo, que deixe mensagem nos comentários. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma ótima semana. Até mais!